E aí galera, beleza? Bem-vindo ao Historizado Company, a história de tudo. Hoje nós vamos tratar justamente da história relacionada às curiosidades. Vamos falar de Brasília, a capital do Brasil, isso mesmo. Brasília, o grande centro da nossa política, da nossa justiça, das nossas leis, tá ok? Contudo, nós vamos ver Brasília não dessa forma. Nós vamos ver Brasília de uma forma um pouco ufológica. É isso mesmo, Brasília, tá? Toda a sua arquitetura tem tudo a ver com ufologia, tem tudo a ver com OVNIs e alienígenas, por incrível que pareça. Pois o seu maior idealizador, Juscelino Kubitschek, é isso mesmo, Kubitschek, o famoso JK, tinha toda uma relação com esoterismo e toda uma relação, tá ok, com a crença em OVNIs e alienígenas. Então se está gostando aí, dá seu like logo aí pra gente, tá ok? Indique aos colegas, se inscreva no canal porque você vai ficar historizado. Bem galera, beleza? Nós vamos tratar de Brasília então, e Brasília é a capital do Brasil, e quando a gente chega ali, justamente, né, nos anos 50, nós temos ganhando para presidente, via voto, via democracia, o presidente JK, Juscelino Kubitschek. Falando um pouco de Kubitschek, Kubitschek ele foi um presidente diferente de muitos presidentes do Brasil e principalmente naquele período. O Juscelino ele era um cara descolado em tudo que era novo no mundo. O Brasil havia buscado um alinhamento pós-Segunda Guerra aos Estados Unidos, ao sistema capitalista. Então você tem toda uma modernidade acontecendo dentro dos Estados Unidos e toda uma modernidade acontecendo na Europa Ocidental capitalista. Juscelino Kubitschek queria transformar o Brasil numa dessas grandes nações e potências relacionadas a isso. Na época, o Fundo Monetário Internacional, tá ok? E os próprios bancos norte-americanos emprestavam dinheiro dos países do terceiro mundo, dos chamados países subdesenvolvidos, para eles também se desenvolverem dentro do sistema capitalista. Era um jogo para que eles não se tornassem socialistas e se ligassem à União Soviética. Juscelino Kubitschek, então, ele segue essa linha de créditos, essa linha de sistema capitalista, essa linha de liberdade de expressão, essa linha de inovação e tecnologia. Ele se posiciona e o plano de governo dele era o chamado plano de metas, onde ele tinha como slogan 50 anos em 5. Né? O que o Brasil levaria 50 anos de se desenvolver seria se desenvolvido em 5. Ele então, através desses empréstimos e de uma boa administração de construções, ele cria o plano de metas e começa esses investimentos. Mas aí vem uma ideia. A construção de uma capital, tá ok, para o país, no interior do país. Porque até aí a capital era o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro já era uma cidade super famosa, cidade maravilhosa e tudo mais. E Juscelino Kubitschek então tem esse plano, presta atenção galera, fora do plano de metas. A construção de Brasília foi uma coisa à parte, não tinha nada a ver com o plano de metas do governo dele. Então Juscelino Kubitschek, como eu disse, ser esse cara descolado na música, na arte, né, no cinema, na relação pessoal que ele tinha até com as mulheres, tá entendendo? Ele era um presidente muito bem visto pelos outros países do mundo, compreenderam? E por incrível que pareça, ele se interessava por todos os assuntos. E o que quase ninguém sabe é que Juscelino Kubitschek também se interessava por esses assuntos ufológicos. Ora, os anos 50 e 60 é um auge disso nos Estados Unidos. O caso Roosevelt é um exemplo disso. Kubitschek então se interessa, JK se interessa por essas questões também. E no Brasil já existia uma série de lendas e histórias que na região do Planalto Central, a região do Goiás, tá ok? A aparição de OVNIs era constante, de fenômenos nos céus, de fenômenos na terra, tá ok? Na região do próprio Mato Grosso. Então Juscelino Kubitschek, ele decide construir Brasília no seu governo e ele queria terminar a construção ainda dentro do seu governo. Ele faz empréstimos para a construção de Brasília, tá ok? Para tirar a capital do Rio de Janeiro e ir para o interior do país. Então os motivos históricos que servem até para suas provas, para o seu Enem, outras coisas do tipo, tá ok? Você tem o seguinte, primeiro motivo para a fundação de Brasília, população no interior do país. Interiorizar a população brasileira, porque ela vivia toda ali no litoral.
muita gente migra para aquela região, ocupando vastos territórios que não tinham ocupação nenhuma. É o primeiro motivo. Segundo, o Rio de Janeiro já era lotado de gente. E a sede do governo era o Palácio do Catete. Cara, bastava 2.000 pessoas na rua, parecia que a manifestação era gigantesca. Tá entendendo? Era fazer manifestação contra o governo no Rio de Janeiro, era lotar o Palácio do Catete, já estava pronto. 2.000 pessoas já era protesto. Ao mudar para Brasília, afastava as sedes do governo da grande população litorânea brasileira. Lá em Brasília, você vê na esplanada, né, do Planalto, você observa que quando eles filmam, tem 200.000 pessoas, 300.000 pessoas, parece que tem 20. Tá entendendo? De tão gigante que é. Então, o JK, ele tem esse interesse em construir Brasília, e aí ele procura um dos maiores, né, arquitetos da época, nesse momento, fazendo sucesso não só no Brasil como fora, Oscar Niemeyer, e o engenheiro responsável pela construção de Brasília será Lúcio Costa. Ou seja, JK pensava, Oscar Niemeyer pensava e desenhava, e Lúcio Costa se virava para construir a engenharia, inclusive desenvolvendo técnicas novas no próprio pensamento, tá, relacionado à ciência e engenharia civil. Foi isso mesmo. E aí a ideia de JK era que tivessem motivos políticos e motivos populares para a construção de Brasília. Claro, quando você pega ali o Planalto Central e pega o maior símbolo, né, onde você tem um Congresso e o Senado, você tem um significado político, tá entendendo? Você tem o Congresso com uma parte oval virada para cima, que é o poder que emana do povo, para o governo. E você tem o Senado, que ali seria ao contrário, o poder que emana do governo para o povo para o governo, Congresso, Senado, governo para o povo. Então tem uma simbologia política? Tem, mas na verdade a escolha, tá, dessa arquitetura toda, ela pesa muito nas questões ufológicas da região. E eu começo a abordar alguma coisa agora relacionada então a JK, que Oscar Niemeyer vai depois entender isso e vai dar isso aí. Podemos pegar então o próprio Congresso e o Senado, o símbolo básico. Você tem as duas conchas, uma virada para cima, uma virada para baixo, como fossem justamente disco voadores, posando numa plataforma. Você tem os dois prédios atrás do Congresso, porque muita gente pensa que aquilo é uma construção que está junto. Não, os prédios estão atrás, tá entendendo? E eles justamente apontam para cima como bases de lançamentos de foguetes. Aí nós temos as esplanadas dos ministérios, que lembra justamente uma pista de pousos de aeronave. E claro, todo mundo já sabe disso. O plano piloto de Brasília é um avião. É um avião. Mas não para aí. Eu falei do Congresso e do Senado. O Palácio da Alvorada, onde é a sede do governo, né, do presidente, a casa do presidente, o Palácio da Alvorada, a ideia é que ele está flutuando. JK queria que fosse feita a ideia de uma grande aeronave como tivesse flutuando. Essa era a ideia. Oscar Niemeyer então faz as colunas de uma forma que elas não apareciam tanto no chão e dá a ideia de tudo aquilo flutuando. E ao colocar o espelho d'água, dava a ideia de reflexo de estar flutuando sobre a água. Olha que bacana. Compreenderam? E o espelho d'água, tá, foi uma ideia de JK. Por quê? Porque a água reflete como um espelho. Como ocorria muitos fenômenos nos céus ali do Distrito Federal, do Goiás, e na época essa questão de OVNI era muito debatida na região também, você ficar com a cabeça pro alto cansa para ver. Então você olha para o espelho no chão ou olha para o espelho d'água e você consegue ver toda a movimentação do céu. Essa era a ideia do espelho d'água. Ideia já usava por astrônomos, tá ok? Desde a Idade Antiga. Porque senão não tinha cabeça que aguentava ficar olhando para o céu. Isso mesmo, é isso mesmo. Então, uma outra construção magnífica é a Catedral de Brasília. Ela vem com a forma esotérica, porque o esoterismo e essa questão universal, e a questão com Ali, OVNI, tem toda uma ligação, vocês sabem.
Então nesse momento você tem ela fazendo aquelas pontas, aquela abertura. Quer dizer, a Igreja Católica com JK, ele tinha tanta persuasão, era tão popular, se relacionava tão bem com as instituições, que nesse momento a igreja, né, ela aceita um pouco esse envolvimento do esoterismo, né, na Catedral de Brasília. Seria um outro exemplo da presença ufológica em Brasília. Compreenderam? Né? Um outro ponto seria o Palácio do Itamaraty. O Palácio do Itamaraty vem com aquela mesma ideia de prédio flutuante, tem o seu espelho d'água, mas existe então uma obra de arte que o nome da obra, olha só galera, é Meteoro. Que é mais do que isso? Como falar que Brasília não tem nada a ver com concepções do céu, não tem nada a ver com OVNIs ou com ufologia? O nome da obra é Meteoro. A forma na qual ela é feita, tá, simboliza os 5 continentes. Não resta dúvida, porque o Itamaraty é o palácio das relações internacionais, das relações exteriores. Então você tem ele cercado também por um espelho d'água, dando uma ideia de um castelo medieval com água para você não ter acesso, para gerar uma proteção a quem viesse de fora. Existe essa ideia, tá ok? Mas você tem o Meteoro, essa obra, olha que interessante, que forma os 5 continentes, tá ok? Forma os 5 continentes, representando as relações exteriores. Mas o nome da obra é Meteoro, que tem tudo a ver a vir dos céus. Compreenderam? E existem várias lendas de povos antigos, povos celtas, gregos, né, nórdicos, de que o planeta Terra e os continentes teriam sido formados por batidas de meteoros, choques de meteoros, e até a Lua teria sido formada por essas questões, que um pouco a ciência também trabalha. Então é para você perceber. Sem falar em vários outros prédios públicos. Então, que nós temos lá em Brasília. Os museus têm formatos futuristas desse jeito, tá entendendo? O Supremo Tribunal Federal, o STJ, ele também vai ser construído, mas sem um espelho d'água com a rampa, e a própria nossa justiça que representa, ela é uma figura extremamente futurista, não é um modelo de justiça grego, clássico, tá entendendo? Ela é extremamente contemporâneo e moderno, né? Futurista, essa é a ideia. Então, dentre os prédios que eu citei aqui pra gente, você já percebe essa questão ufológica e a relação com Brasília. Tá ok? Oscar Niemeyer, ele consegue desenhar e criar isso na arquitetura, Lúcio Costa consegue fazer. Quando for a Brasília, vale a pena visitar o Museu Oscar Niemeyer, o Lúcio Costa, o Museu JK. Inclusive o próprio monumento de JK, para a gente fechar alguns desses monumentos, ele está em pé, né, num semi-arco com a mão assim. Com a mão assim, quer dizer, simboliza, parece o jeito da mão dele, ele não está com a mão fechada, ele não está como um ato político, parece que é um sinal em relação, ele está com o braço pro alto, né, que é um sinal em relação a avistar um OVNI, né, fazer contato, olha só, tá entendendo? Um contato com alto e tal, essa é a ideia, bacana, né? E o JK então termina o mandato dele, Brasília está pronta, ele chega a ver. E o primeiro presidente a assumir o governo do país já depois de JK em Brasília foi Jânio Quadros, o famoso Jânio Quadros também, que não teve muito sucesso em seu governo. Mas Juscelino Kubitschek transformou o Brasil, ele era um cara totalmente perspicaz, era um cara digamos assim, transcendental. Né? Juscelino Kubitschek era uma pessoa transcendental, tá ok? E ele tinha intenção de repente se candidatar novamente, mas Juscelino Kubitschek morreu num acidente de carro na rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Esse acidente de carro, que Juscelino Kubitschek morreu, nunca foi muito bem explicado, tá ok? É meio enigmática essa morte de JK, ele tinha a intenção de se candidatar de novo, e isso sempre ficou no ar, ficou estranho na história do Brasil. Ele sofre esse acidente, né, acaba falecendo, a perícia é feita dizendo que simplesmente o carro derrapou e o carro rodou e ele bateu e acabou morrendo. Isso é uma interrogação na nossa história como sempre. Compreender então qual a relação de Brasília com OVNI, com alienígena agora, galera? Espero que tenham gostado, dê seu like aí, se inscreva no canal, marca o sininho sempre para ter as suas notificações, porque agora você já ficou historizado. Um abraço.